Shalom! Está no ar mais uma edição do Shalom pro Mundo, aqui na TV Judaica. Hoje, com muito orgulho, trazemos a segunda parte do especial produzido para Marcel Hollaender, exibido originalmente na TV aberta. Um conteúdo especial que celebra a trajetória, o trabalho e a contribuição de Marcel para a comunicação e para a difusão da cultura judaica no Brasil. Nesta continuação, você vai acompanhar novos depoimentos, momentos marcantes e reflexões inspiradoras sobre o papel da mídia na preservação da memória e na valorização dos nossos valores. Fique com a gente. E para você que estava assistindo a homenagem ao Marcel Hollaender, continue acompanhando mais dessa super trajetória aqui no TV Aberta News Reportagem. Oi pessoal, meu nome é Eduardo César Sandoli, né? Eu sou editor de vídeo aqui da TV Aberta. Hoje em dia eu faço toda a parte gráfica também da TV Aberta. Marcel foi um cara excepcional, assim, sabe? Sempre ensinando. Foi o cara que me colocou aqui dentro da televisão, da TV Aberta, se não me engano, 17, 16 anos atrás, não lembro. Fui lá na Tama conversar com ele. Ele pegou, gostou de mim, conversamos mais de 2 horas. Daí ele mandou vir pra cá. Eu fiz os testes e tal, e aprovou. E ele me deu essa confiança. Foi numa época que eu tava quase desistindo que eu não tava trabalhando na área. E eu tava fazendo outras coisas. Eu tava até estudando marketing. E eu estava meio desgostoso com a minha área, então eu resolvi quase desistir. Daí eu vim para cá, eu recebi uma indicação de um amigo, que era amigo do Marcel também, e o Marcel me deu essa bela oportunidade e me trouxe de volta, né, para cá. Então eu tenho uma dívida com o Marcel, né, muito grande, assim, sabe? Né? Quando ele foi presidente, assim, ele era um cara que me sentia tranquilo quando ele estava de presidente, porque tudo que eu pedia de melhora, de melhorias e tal, como ele é da área, ele entende o que está falando, entendia o que eu estava falando e ele fazia, ele me escutava, né? Então é isso que eu tenho para falar profissionalmente no Marcel. Agora, de histórias, Marcel é um cara que, primeiro de tudo, ele pegou e foi um dos primeiros chefes, foi o primeiro chefe meu que me deu o telefone dele, celular, e falou: qualquer coisa que você precisar, se liga no meu celular. Em outros lugares, o chefe, você tinha que passar por uma secretária, tal, para você ter acesso. Ele não, ele chegou na maior humildade, me deu o telefone dele: qualquer coisa que você precisar, me liga, me manda mensagem que eu vou te atender. E sempre foi assim, todos os anos, tudo que eu precisei, ele me ajudou. Né? Então tem uma dívida de gratidão muito grande com ele e foi uma perda muito, muito forte pra gente, pra mim pessoal e pra TV em si, né? Eu lembro que eu era novo no canal, daí eu trazia umas frutas, né? Eu trouxe uma vez 2 mexericas, daí eu fui comer no final da tarde, cadê minhas mexericas? Daí eu cheguei xingando, né? Falei pro pessoal: porra, tem alguém que catou minhas mexericas. Daí falaram: foi o presidente, o Marcel. Eu falei: não, então tá tudo bem. Então, se ele pedisse quer mais, eu trago mais amanhã. Mas é isso, e várias coisas, outras coisas também, com o Marcel. Marcel sempre contando piada, sempre chegava aqui, era uma alegria pra TV, né? Sempre mudava o ânimo da gente aqui. Então, obrigado, Marcel. Obrigado, Marcel. Onde você estiver, você ensinou muito você foi uma referência para mim e tenho certeza que para muita gente aí que está me vendo aí na televisão. Então, é isso aí, Marcel. Onde você estiver, obrigado. Oi, eu sou Rosângela Aparecida Costa, prestadora de serviço aqui do canal comunitário TV Aberta, e vim dizer o que Marcel Hollaender representa para mim. Há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, o Marcel me contratou para
tomar conta da parte da contabilidade. Ele confiou em mim e eu demonstrei para ele todo meu trabalho, mostrei para ele que eu tive a capacidade de deixar tudo em dia para ele e conseguir. E com o tempo fui conhecendo mais ainda o Marcel, uma pessoa maravilhosa, brincalhão, ao mesmo tempo um homem assim de cabeça enorme e por outro lado uma criança também, sempre brincando, uma humildade que não tem como explicar. Ele era um cara muito humilde mesmo, ajudava todo mundo, sempre dava uma oportunidade para cada pessoa e estava sempre no meio de todo mundo, não tinha discriminação com ninguém. Para ele todo mundo era igual, independente dele ser presidente, diretor, seja o que ele for. Faxineiro, ele era o Marcel, que estava sempre no meio de todos nós. E para nós aqui, ele era o quê? Um tudo, né? Pai, e numa hora mais difícil da vida da minha irmã, quando nós perdemos minha mãe, ele esteve lá, ele deu uma força, ele viu que era muito longe, mas ele falou, muito longe, mas eu consegui achar e consegui chegar a tempo, né? Marcel sendo Marcel. Eu achei que eu não ia chegar a tempo, falei, não, mas você chegou. Então ele foi lá, deu um abraço na gente e falou, pode contar comigo no que vocês precisarem. E foi até hoje. Até enquanto ele respirou, ele ajudou a mim, ele ajudou a minha irmã. Ele foi um cara assim que eu não tenho nem palavras para dizer o que ele foi. Ele foi muito bom para nós duas. Então, o Marcel é uma pessoa que, onde ele estiver, ele está com muita iluminação. Muita mesmo. Na parte da pandemia, coitado, ele correu daqui, correu dali, para poder ajudar, para não deixar faltar um pagamento, não deixar faltar nada. Sempre muito honesto com as coisas. Então, eu só tenho a dizer e agradecer a Deus. Muito obrigado por ter colocado essa pessoa maravilhosa no meu caminho. Porque pessoas igual ao Marcel são poucas. E ele era o nosso Silvio Santos aqui da TV Aberta, né? Sem contar isso. E o Marcel é tudo. É uma pessoa que vai ficar eternamente no meu coração. Eu acho que no coração de muita gente que passou na vida dele. Ele, a Denise também, esteve com a gente, que ajudou. Deu uma força nas piores horas da gente. E nas horas boas também. Nos divertimos muito. Nas festas de aniversário, estava o Marcel lá com a gente, comemorando. Independente de onde fosse. Se era um lugar bom, se era um lugar ruim, o Marcel estava lá. Não pelo local, e sim por nós. Então eu só posso dizer e agradecer a Deus, obrigado por ter conhecido essa pessoa maravilhosa. Marcel, você vai estar aqui, ó, eternamente. Olá, meu nome é Sandro Puccetti Gonçalves. Aproximadamente 10 anos, entre 2008 e 2018, eu fiz parte da equipe, né, de trabalho aqui da TV Aberta, com o comando de Marcel. Ele me colocou aqui para estar cuidando dessa parte técnica e foi uma época, foi uma história, né? São 10 anos, houve muito aprendizado, muita inovação, trazendo uma parceria, uma colaboração muito rica, né? Porque assim era o relacionamento com ele. Ele dava muita oportunidade e a gente, quando abraçava, poderia fluir e voar aí com tudo que a gente podia dar de melhor. E ele incentivava muito isso. Então, dentro aqui do canal, eu pude ajudar ao canal, né, a operar, a funcionar, né, dentro de novas tecnologias, novos processos e manter tudo que proporcionou durante todos esses anos esse canal e que ainda, se Deus quiser, vai proporcionar. O que falar de Marcel Hollaender, né? São muitas histórias, muitas situações maravilhosas, muito aprendizado. Marcel é um cara que tinha um coração enorme, ajudava todos ao seu redor. Ele sempre foi uma pessoa muito positiva, né? E lidava muito bem com as situações, com os problemas, muito alegre. Então ele sempre trazia alegria quando ele passava, trazia descontração, né?
por mais que o ambiente estivesse ali tenso, ele trazia muita descontração. E aí ele estava sempre alegrando, né? Sempre incentivando a gente a ir para frente, a fazer coisas boas, a estar, enfim, sendo tranquilo, livre e intenso ao mesmo tempo, porque ele trazia muita intensidade em tudo que ele fazia, né? Até o almoço, né, que poderia ser passado despercebido, o almoço com ele era muito divertido, intenso, sempre muito falante, comunicativo. Então, o que eu guardo, que eu queria trazer assim no Marcel, ele é o coração muito grande, ajuda todos ao seu redor, né? Uma integridade que ele me ensinou muito forte, a ser íntegro e a seguir sempre o seu coração, fazendo o bem, fazendo o melhor que você pode, entregando o melhor que você pode para tudo e a todos ao seu redor. E é assim que eu vejo o Marcel atuando em tudo que ele fazia com o coração. E por isso que tudo que ele colocava a mão saía maravilhosamente bem feito, com carinho e com profissionalismo, não é? Então fica aqui minha lembrança, meu agradecimento, eu honro nossa história e nos vemos por aí. Eu sou Raquel Cardeal e eu sou jornalista atualmente, mas eu comecei aqui na TV Aberta São Paulo como voluntária. Eu fiz estágio voluntário na época da faculdade e foi a TV Aberta juntamente com o Marcel que me deu essa oportunidade de estar aqui. O Marcel ele foi muito significativo na minha vida profissional pelas oportunidades. A gente sabe que a comunicação ela é um meio muito difícil da gente lidar. E quando a gente é jovem e a gente se forma, a gente passa por certas dificuldades para conseguir espaço. Pelo menos para atuar na própria área, né? A gente fica com receio, porque o que a gente aprende na faculdade é diferente. E quando eu vim para a TV Aberta São Paulo, o Marcel foi uma das pessoas que me incentivou bastante. Então todas as chamadas que eu fazia, os offs, o que eu aprendia, né? O que falava, que eu tô aprendendo a mexer com fiação, com isso, com aquilo. Tem que enrolar o cabo. O Marcel sempre falava isso. Pra quem começar, tem que saber enrolar cabo. Então a gente começava dali. E isso foi muito bom pra mim. Porque apesar de ser um estágio voluntário, o que eu ganhei aqui, mesmo não ganhando nada, eu ganhei muita experiência. E o Marcel era uma das pessoas que sempre me dava ênfase em relação a isso. Você tem que fazer, você tem que crescer. Mas ele sempre deixava eu livre. Falava pra mim assim, você tem que fazer o que faz você feliz, né? E isso foi muito importante, porque para uma pessoa com uma bagagem que o Marcel tem, você ter essa oportunidade e ter uma pessoa que impulsiona você a ser uma pessoa melhor, a ser uma profissional melhor, isso é muito bom. A gente traz essa experiência. Então alguém acredita em você. Você não fez faculdade à toa, você não tá na profissão à toa. Alguém acredita em você. E alguém com bastante bagagem acredita em você. E dizer que o Marcel é uma perda significativa para a comunicação. Eu vou dizer um comunicólogo, por mais que ele tenha ficado por detrás, mas ele sempre foi um comunicólogo. Então ele coloca a profissão num patamar em que hoje em dia muitas pessoas não veem dessa forma. E eu acho que isso a gente tem que deixar como um legado, sempre. Então se a comunicação ela é algo importante, se ela é algo que leva até você uma informação, existem pessoas por detrás disso levando até você. Então é um trabalho de formiguinha, cada um faz uma parte. E por mais que ele estava por detrás das câmeras, ele era uma dessas formiguinhas. E era uma dessas formiguinhas que levava a comunicação com amor, com garra. E é isso, Marcel, você foi um cara, assim, fantástico, acho que na vida de todo mundo. E eu me sinto muito privilegiada de, mesmo que por pouquinho, assim, ter participado um pouco da sua trajetória. E fica aqui o meu agradecimento como jornalista e como comunicóloga. Oi, boa noite, tudo bem? Eu sou Calixto Barbosa, sou locutor, apresentador de eventos e trabalhei muitos anos na TV Aberta São Paulo como voz padrão também. Bom, estou aqui para falar e fazer uma homenagem a um grande amigo, uma grande pessoa que eu conheci lá nos idos de 1986, chamado Marcel Rolander. Grande cara, grande pessoa, que conheci de uma forma até inusitada. Na verdade, eu conheci o Marcel por causa de um cachê de $100. Isso mesmo, lá em 1986, as produtoras, os locutores cobravam em dólar. E eu conhecia um locutor que também era conhecido do Marcel, amigo do Marcel também.
e ele estava começando a fundar o Clube da Voz naquela época e estava mudando o valor do cachê dele. Ele tinha passado o cachê dele para $300. E o Marcel tinha um trabalho que custava $100. Então, meu amigo, porque ele tinha acertado com o pessoal que ia formar o Clube da Voz e que não baixariam o cachê, então ele me indicou para o Marcel. E assim eu conheci o Marcel e a gente começou uma parceria de muitos e muitos anos, desde 1986. A gente fez muito trabalho junto, eu trabalhei muito na Tama, fiz muita coisa lá, desde a época em que a BN ali não era aquela BN de hoje, né? Era uma BN que tinha até uma comunidade lá, era aquela região ali onde era a Tama Vídeo, alagava, era complicado. Mas eu toda semana estava lá gravando várias e várias vezes com o Marcel, gravando comerciais, gravando institucionais, enfim, eu aprendi muita coisa e ele foi o primeiro cara a me dar um trabalho de gravação de comercial. Eu não tinha experiência, mas conseguia fazer esse trabalho com ele e foi muito legal, desenvolvi isso por muito tempo e até hoje, na verdade, eu faço isso, eu trabalho com locução, de comerciais, de institucionais. Desde 2005 praticamente parei com rádio, mas de qualquer maneira eu continuo fazendo isso. E tudo começou lá em 86, justamente com esse grande cara que foi Marcel Hollander, grande amigo, grande pessoa, que inclusive me colocou em várias frias. Eu, por exemplo, gravava muita coisa em hebraico sem entender nada. Ele colocava alguém do meu lado para me falar como era a pronúncia, eu fazia. Teve até pessoa que me ligou elogiando a minha pronúncia, falando que meu sotaque era bom, de que região que era de Israel. Eu até comentei com essa cliente, falei, não, meus pais são baianos, não tem nada a ver com isso. Mas de qualquer maneira, foi muito legal. E eu fiz muita coisa interessante com o Marcel lá, aprendi muita coisa realmente na Tama Vídeo. E depois de muitos anos, ele me convidou, acho que há uns 25 anos atrás ou mais, para trabalhar com ele ali na TV Aberta São Paulo, que antigamente era chamada de TV comunitária. E depois, a gente se falou a última vez, me acredito que foi no meu aniversário, que ele me ligou me parabenizando pelo meu aniversário. Grande cara, realmente, vou sentir muita falta dele. E principalmente de ver aquele grandalhão chegando comigo e falando, ô bicho, a coisa tá difícil. Esse era o grande Marcel, sempre simpático, um cavalheiro e um cara muito legal e muito parceiro e que muita gente adora até hoje e vai continuar gostando e guardando com muito carinho no coração. Olá a todos e todas, é com muito sentimento, muita emoção que eu deixo aqui uma mensagem para o grande comunicador, jornalista, Marcel Hollander, que nos deixa precocemente. Ele deixa um legado não só na comunicação, na TV aberta e em outros canais, mas também na cultura judaica. Ele foi o criador, o fundador do longevo programa Shalom Brasil, e trouxe ao longo desses anos toda a cultura judaica para todas as comunidades em geral. Além de profissional competente, ele sempre foi uma pessoa muito amável, muito humana e fez grandes amigos. E é nesse momento de muita dor de todos que eu peço para que todos orem pela alma, pelo Marcel Hollander e para que o grande arquiteto do universo continue o protegendo e dando a guarida e as honras que ele merece. Olá, eu sou Getúlio Borges, sou ator, sou apresentador, produtor e também palhaço, mais conhecido como Palhaço Leleco. E olha, quero falar um pouquinho desse nosso querido Marcel Hollander. Como que eu conheci o Marcel? Eu conheci o Marcel há muito tempo atrás, quando eu tinha um sonho, um projeto de colocar um programa na televisão. E é claro, o Marcel me abriu essa porta. Ele acreditou no talento do palhaço, na alegria que a gente leva para as crianças e a gente leva ao telespectador. Sou muito grato ao Marcel por ter me dado essa oportunidade, por ter aberto esse caminho onde eu estou até hoje trilhando. E olha, um momento que ficou na minha lembrança, o Marcel, ele sempre perguntava para o Leleco, Leleco, como é que tá as criancinhas? Conta pra gente, como é que estão as nossas crianças na comunidade, por onde você passa? E olha,
chegou um dia que eu fui animar a festinha do seu neto, que para mim também foi uma honra. E ali foi uma prova de que ele realmente confiava e acreditava no meu trabalho. Marcel, aquele meu muito obrigado. Shalom, Brasil. Nesse triste momento da perda do Marcel Hollander, e ser convidada para fazer uma homenagem a ele, ao mesmo tempo em que aquece o coração, porque ser escolhido para isso é algo muito intenso emocionalmente para mim, é de muita tristeza. É uma perda, o Marcel se vai precocemente, mas ele deixou um legado lindo na televisão. A frase dele, né, vai para o mundo, foi aí que ele me convidou para fazer um programa na TV aberta, com dicas de educação com Lígia Fleury. Ele disse para mim que o meu conhecimento sobre educação tinha que ir para o mundo. Eu sou muito grata ao Marcel por tudo, pelo conhecimento dele, pelas boas risadas. Marcel eu digo porque eu sei que Marcel está conosco, ele continua conosco, de onde ele está, tem a mão dele em todos os projetos que ele tem realizado. Seja na comunidade judaica, seja na comunidade maior, o Marcel sempre quis expandir em luz a beleza dessa comunidade judaica, os princípios e os valores. E passando, obviamente, pela educação e por tudo que ele representa, né, para todos nós. É uma honra para mim falar de Marcel e é um enorme carinho que eu agradeço a ele, a presença dele no meu trabalho e na minha vida. Agradeço por ele ter me colocado na TV aberta, ter me feito esse convite. E tenha certeza, Marcel, de onde você estiver, honramos você a cada palavra nossa, a cada risada nossa, a cada novo projeto. Sei que você está conosco, Marcel. Obrigada por tudo que você me ensinou. Quero nesse momento mandar abraços a toda a família de um ser humano que foi um exímio exemplo para a televisão, em especial a TV aberta. Uma pessoa de completamente total caráter, persistência, continuidade. Falar dele é falar de um legado inaudável. Eu estou falando do nosso querido e hoje saudoso Marcel Hollander, presidente do Grupo TV Aberta São Paulo, a primeira TV comunitária do estado de São Paulo e, por que não dizer, um mestre, um maestro. Não existe uma pessoa, ninguém da equipe da TV aberta que não se rendesse à simpatia, à amizade, à tranquilidade em resolver as coisas. Às vezes muito brincalhão, quando eu me encontrava no corredor da TV ou em algum evento, como nos encontramos eu e sua esposa no musical que fomos assistir, e lá estava ele, isso aqui, enfim, saravá, com aquela brincadeira que só ele tinha esse jeito de ser maravilhoso. Então, hoje a você, a toda a sua família, a todos os seus filhos, a todo o seu legado, e que o mesmo se perpetue para os próximos anos, em relação à televisão, em relação àquele homem que foi um homem de caráter, que foi um homem de persistência, de amor e, sobretudo, continuidade. Até uma próxima vez. Shalom. Tá gostando de assistir essa homenagem? Então continue com a gente para saber mais sobre a história de Marcel Hollander. E assim, encerramos mais uma edição do programa Shalom pro Mundo. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Continue conectado com a nossa programação, informação de qualidade, cultura, história e atualidade. Tudo isso você encontra na TV Judaica. Baixe o aplicativo no seu celular disponível na Apple Store e Google Play. Também disponível para Smart TVs nas principais lojas de aplicativos. Ou, se preferir, na plataforma Soul TV no canal 121. É fácil, rápido e gratuito. Nos vemos no próximo programa. Até lá. TV Judaica. A primeira televisão judaica brasileira.